Olá, ouvintes! Eu sou Silvestre Mergulhão, fundador e CEO da Impulso. Eu estou aqui diretamente dos estúdios do curso em vídeo do meu amigo, influencer e youtuber Gustavo Guanabara. E este é o Deep Dive Podcast, o podcast que nos convida a mergulhar profundamente em nossas mentes. Não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, sobre como fazer gestão por OKRs ou como vender mais usando o grande framework de vendas do momento. Nós falaremos sobre pessoas, valores e comportamentos, sobre como foi a jornada dos nossos convidados desde os seus mais longínquos tempos até os dias de hoje e quais também são as suas grandes verdades e inconvenientes. E hoje eu estou aqui com Daniel Orlean, meu amigo, cofundador e co-CEO da Volts Fintech. Bem-vindo. Obrigado aí, Mergulhão. Pô, gostei do mais longínquos tempos. Me senti jovem há bastante tempo também para compartilhar essas verdades inconvenientes. Muitas verdades inconvenientes serão compartilhadas hoje. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Daniel Orlean, aqui na descrição desse episódio teremos links sobre outros podcasts, entrevistas e participações do Daniel, porque hoje aqui a gente vai falar primeiramente sobre seus valores, né? O exercício de valores que eu gosto de fazer com todos os meus convidados. Normalmente é um exercício que eu faço com os liderados que eu vou contratar para a Impulso, né? Então eles passam por essa entrevista de quais são os seus valores, né? E a gente conversa sobre os valores, e é esse o motivo da gente estar falando sobre eles aqui, porque os valores também nos contam um pouco sobre a nossa história e sobre como a gente toma decisões na nossa vida, como a gente se pauta nesses valores, né? Na minha vida, pelo menos, foi muito importante. Depois que eu olhei para os meus valores, eu percebi que no passado eu tomei várias decisões baseadas nesses mesmos valores, e isso deixou muito evidenciado de quão esses valores eram importantes para mim. Então, começando por aí, quais são os seus primeiros valores, principais valores, 3 mais importantes valores? Olha, eu acho que eu acertei e errei muito, principalmente por conta desses valores, né? E o primeiro deles, para mim, é a minha sede de realização. Eu, olhando toda a minha carreira, desde quando eu era moleque, estudante, empreendedor, né? E hoje, sendo cofundador e executivo de uma empresa, de um grande grupo, eu sempre fui pautado por ver qual era o impacto que aquilo que eu estava fazendo estava gerando. Não só para mim, mas também para minha equipe, para o público-alvo das minhas empresas na época. Então, realizar sempre foi meu mote. Eu me sentia muito incomodado quando eu não estava fazendo algo, quando eu não estava gerando alguma coisa que tinha impacto positivo, né, principalmente na vida das pessoas. Seguindo daí, eu também venho de uma cultura que acho que é até familiar ou de comunidade, de querer sempre evoluir, né? Eu brinco muito, eu critico bastante aquele conceito do lifelong learning, é até uma verdade inconveniente sobre mim, porque para mim é esquisito falar sobre lifelong learning, porque para mim life é learning, né? Não é aprendizado ao longo da vida. Para mim, eu acho que eu vou estar morto no dia que eu parar de aprender. Pode parecer um clichê, mas tem muito a ver com esse valor, que vocês nutrem bastante de evolução. Eu quero estar sempre aprendendo todo dia, e vasculhando, desbravando novas áreas. Então, isso me trouxe muita coisa positiva e me trouxe alguns conflitos também ao longo do tempo, que eu acho que a gente vai ter oportunidade para falar. E aí, só fazendo um disclaimer, né? Você apontou embaixo vários outros podcasts ou conteúdos que eu já falei. Pelo que você me falou, eu vou falar coisas aqui que eu não falei em nenhum deles. Mas essa é exatamente a ideia. Certamente a ideia é essa. E o terceiro valor da lista, não que seja menos importante que os outros 2, mas eu acho que complementa essa trinca, é a minha necessidade de conexão. Eu, ao longo desses anos de empreendedorismo, principalmente, eu nunca fiz nada sozinho. Eu nunca gerei um grande resultado, né, que é o primeiro caso de realização. E eu nunca aprendi, que é o segundo valor que a gente também tratou, não conectando com as pessoas. Para mim, conexão, e aí não é uma conexão só do ponto de vista de trabalho, é uma conexão de você estar com pessoas que nutrem os mesmos valores, que são diferentes de mim, porque se fossem iguais a mim, a gente não ia conseguir gerar coisas novas, que são diferentes, mas que nutrem aqueles elementos centrais que a gente não abre mão. Porque, como você falou, são os valores que pautam as nossas decisões, certas ou erradas. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente tem que tomar as decisões pelos motivos certos pra gente. Não necessariamente eles são certos absolutamente falando, mas eles são certos pra gente. E inconscientemente ou conscientemente, você falou que quando você fez essa análise para trás, né, que você reparou que muitas decisões foram pautadas por valores. Eu fiz esse trabalho há bastante tempo, até tem uma das coisas que eu acho que a gente vai falar sobre pessoas que foram importantes para mim, mas lá no início eu aprendi essa importância dos valores, essa importância de saber o que é caro para você. Caro no sentido de que você valoriza, né, que é a própria raiz dos valores. Então,
realização, evolução e conexão. Claro que eu gosto de liberdade, para poder criar, para poder aprender coisas novas, mas se eu não tiver esses 3 pilares aqui, eu acho que eu não Legal. vou ser mais feliz. Boa. Eu tenho uma pergunta sobre evolução. Você é daquelas pessoas que, quando não está aprendendo nada novo, usa aquela frase que é um pouco clichê também? Eu me sinto que eu estou emburrecendo. Você é dessas pessoas ou não? Cara, eu gosto de emburrecer, por mais que isso pareça esquisito, porque eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, principalmente a gente que é jovem há mais tempo, né? A gente é jovem com mais experiência que algumas outras pessoas, o que viveu, não necessariamente tem mais experiência, mas que viveu várias experiências. Se eu não for capaz de emburrecer para reaprender, eu acho que no mundo de hoje a gente tá. Desculpa, pode falar palavrão aqui, né? Ah, que tá liberado. Tá liberado. Cara, a gente tá fudido. Eu, na faixa dos 40 e poucos anos, se eu não emburrecer para aprender de novo, significa que eu vou ficar com os mesmos conceitos, com as mesmas ideias de quando eu tinha 20, 30 anos, que eu tinha outra maturidade, outras perspectivas. Então, para mim, essa questão da vida é sempre aprender, desaprender e reaprender. Então, emburrecer faz parte. Quem não emburrece, de certa maneira, para poder reaprender, também acho que está estagnado. Perfeito. Não, excelente essa visão. Gostei bastante. Já acabei de criar, cara. Evolução. Já que você falou de pessoas, né, que foram importantes aí na sua vida, vamos começar por elas, então. Olhando para trás na sua jornada, tem pessoas que foram importantes, que deram conselhos relevantes para você, que hoje você olha para trás e fala, poxa, eu aprendi muito com essa pessoa, mesmo que eventualmente você não a conheça pessoalmente. Eu aprendi muito com pessoas que eu não conheço pessoalmente. Então, fala um pouquinho sobre isso. Não, perfeito. Eu vou dividir em 2 grupos, né? Tá bom. Pessoas que, por conta dessa conexão, e aí às vezes são conexões, cara, bem lá para trás, até uma questão familiar que eu citei, os meus avós, né, que são imigrantes, são refugiados, hoje você fala muito desse conceito de refugiado, meus avós fugiram para o Brasil, a parte da minha mãe, no início, né, 1900 e pouquinho, fugindo da Síria, né, por conta até da própria ascendência judaica, que os judeus foram expulsos dos países árabes, e do meu pai, do próprio Holocausto, né, do nazismo, então, da Polônia, principalmente. Chegaram aqui no Brasil, porque no Brasil se falava muito que tinha oportunidade, que você podia reconstruir, mas com muito pouca educação formal. Meus avós estudaram, um estudou até a 4ª série, o outro, se eu não me engano, estudou até a 2ª série, né? Isso do fundamental, não do ginásio, né? Ensino médio. Com muito pouco conhecimento formal, mas com uma cultura de aprendizado muito grande. Então, quando eu critico, eu brinco com esse conceito do lifelong learning, é porque quando eu via o meu avô, né, para mim, ele era mesmo quando ele tinha minha idade, né? Meu avô um deles fez 100 anos agora, o outro faleceu com 98. Eu via o meu avô estudando, né? Para mim, o meu avô, que todo mundo falava assim, não, meu avô tá aposentado, meu avô tá... Cara, eu via o meu avô estudando toda semana, todo dia, aprendendo alguma coisa nova, com um livro na mão. E contando histórias, né? Os dois, na verdade. Então, contava histórias quando ele chegou no Brasil, quando ele começou, quando ele foi vendedor, quando descobriram que ele estava vendendo, mas ele era menor, não podia vender, e ele fugiu, e aí, pô, e como que os amigos ajudaram, como ele pegava o trem, como ele começou a construir ali a carreira, como ele aprendeu a empreender, e o meu outro avô, quando ele começou a trabalhar numa empresa grande, né? O que ele observava. Então, essa questão do aprendizado contínuo, aprendizado como vida, e não ao longo da vida, eu devo muito à minha família, eu devo muito aos meus avós e, obviamente, ao meu pai e à minha mãe, que são professores, né? Então, eu brinco que eu nasci numa sala de aula e talvez tenha sido concebido numa sala de aula, né? Porque eles não saíam da... Minha mãe professora de criança, meu pai professor de adolescente, né? De jovem. Ele é de matemática e física e ela é infantil. Então, eu lembro muito pequeno deles me levarem para a escola, meu pai me levar para a aula que ele estava dando. Eu não tinha nem capacidade para entender aquilo, mas eu vi o meu pai dando aula com um sorriso no rosto, brilho nos olhos, uma molecada que num colégio público você podia falar, pô, eventualmente não estão valorizando aquilo, mas ele fazia ser de uma maneira interessante, né? Então ele entendia o que a molecada gostava, de futebol, ele adaptava a matemática para o futebol, ele adaptava a física para o futebol. Sei lá, de festa, então vamos organizar uma festa aqui, pelo menos fantasiosamente, usando os conceitos de matemática. Então assim, aprender, né? Eu entendi desde muito cedo que era obrigatório e importante, não obrigatório no sentido de vão me obrigar a fazer, mas assim, cara, você é que nem respirar, você tem que estar aprendendo. E também fazer isso de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida. Isso eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, né? Então, quando
quando você pensa, né, filho de professores, não, cara, eu não venho de uma família rica. Também não venho de uma família que passou necessidade. Eu venho de uma família que era trabalhadora pra cacete, né? Era aprendedora e trabalhadora pra cacete. E meu pai resolveu empreender num determinado período, porque a vida de professor, né, não é, apesar de ser valorizado, não é muito remunerado, não é muito bem remunerado. Então ele começou a empreender dentro da educação. Depois da educação ele foi para parte de gráfica, né? Porque ele abriu um curso em pré-vestibular e aí gastava muito com a produção de material, aí começou a imprimir ele mesmo, aí começou a usar as máquinas para imprimir para fora e tal, e cresceu, quebrou, cresceu, quebrou, cresceu, quebrou, e eu aprendi ali também a viver com risco, como que meu pai vivia com risco. Então, o aprendizado como algo fundamental, o aprendizado de uma maneira lúdica e correr risco, empreender, tentar fazer algo diferente. Então, eu respirei aquilo muito cedo. Meu pai trouxe um computador quando eu tinha 7 anos para fazer os materiais gráficos, fazer os orçamentos. Então, eu comecei a entrar em contato com tecnologia também ali. Cara, então eu tive a oportunidade de estudar nas melhores escolas, né? Porque minha mãe sendo professora eu ganhava bolsa, porque se dependesse do salário eu não ia conseguir estudar nessas boas escolas. Entrei em contato com muita gente diferente de mim, fui fazer faculdade. E aí na faculdade eu falei, cara, que é minha chance de aprender pra cacete e mudar essa realidade, né? Aprender aquilo que seja necessário para poder realizar, para poder evoluir, para poder conectar, para poder empreender. Então, e na faculdade eu conheci muita gente sensacional também. Tem alguns professores que ao longo do tempo, né, me deram porradas, assim. Eu aprendi muito com porrada na vida, né? Não porrada, assim, passei necessidade, não. Assim, passamos algumas situações complexas, né? Como família, como quando, né, meu pai chegou nos 40 e poucos anos e preocupado se ia conseguir, se precisasse de um emprego, caso a gráfica quebrasse e tal. Então, sempre vivi aquilo. Mas teve um professor que virou para mim, né? E quando eu estava começando a pensar em empreender, o Marcos Felipe Magalhães, ele virou e falou: Daniel, você tem que saber o que é mais valioso para você. Se é fama ou fortuna. Cara, e eu falei, mas por que eu não posso querer os dois? Ele falou, você pode até querer os dois, mas você tem que entender o que é mais valioso para você. E eu adaptei essa pergunta, né, fama ou fortuna, para fama, fortuna ou legado. Porque fama, pô, tá todo mundo te conhecendo. Beleza, você pode ganhar dinheiro porque tá todo mundo te conhecendo. Fortuna, você pode ganhar dinheiro, você pode ser bem-sucedido e ninguém te conhecer. Conhecer o resultado do seu trabalho, mas não te conhecer necessariamente. Eu acho que quando você consegue fazer algo impactante para as pessoas, você é remunerado por isso, você deixa um legado, né? Aquilo que você deixa nas pessoas, para a comunidade. Então, isso foi bem importante, né? Essa foi uma frase que eu ouvi, que eu sempre pergunto para as pessoas com quem eu vou trabalhar, cara, o que é valioso para você? Por que você está aqui? Porque o que é valioso para mim não é a mesma coisa que é para você e não é a mesma coisa para as outras pessoas que estão trabalhando. Cara, tem vários outros aprendizados, mas se você me deixar, eu vou ficar o tempo inteiro falando aqui. Não, maravilhoso. Bom, vamos lá. E o que você pensa, né, sobre essa coisa de cuidar de si mesmo antes de cuidar dos outros? É uma coisa que é um pensamento egoísta, como aquela frase clássica da máscara do avião, né? Coloca primeiro em você, e depois em quem está do lado. Como é que você pensa sobre isso? Cara, tem duas fases de como eu pensei sobre isso, né? Eu acho que de novo, essa questão cultural, eu venho de uma cultura onde você tem que pensar nos outros, né? Onde você pensa na sua comunidade, onde tem até uma expressão que todo o povo da comunidade tem que pensar no outro da comunidade. Então, isso para mim sempre foi muito forte. Só que eu tenho um outro amigo, cara, que é um cara também sensacional, que é o André Diamant, não sei se você conhece ele, mas que trabalhou o Sexy Canvas, né? Ele desenvolveu um modelo de como é que você pode ser foda. A tua empresa, você. E um dia eu tava até falando no podcast com ele, mas ele é outra pegada, né? E aí, cara, ele virou pra mim assim no intervalo e falou: cara, tu tem que ser mais egoísta. Eu falei, como assim ser egoísta? Tu tem que pensar em você também. Toda hora você fala do impacto nos outros, da família, do não sei o quê. E você, cacete? Quando é que você vai pensar em você? Será que você quer sempre agradar todo mundo? Então, claro que existe uma questão diferente entre ser egoísta e passar em cima dos outros, passar por cima dos outros, pisar nos outros para você alcançar o seu resultado, e o autocuidado, né? Que é você, não, cara, se eu não estiver bem, eu também não vou conseguir gerar um resultado importante para as minhas próximas gerações ou para os meus pais que me levaram até um ponto muito importante para eu ser quem eu sou hoje, ou para os meus colegas, ou para os colegas de trabalho. Então, você tem que saber dosar
o que é ser essa alteridade, né? Entre saber que você é você e que você é importante e saber que o outro é o outro. E que existe um equilíbrio entre esse altruísmo e o egoísmo de uma maneira que faça a gente poder crescer sem se anular. Então isso para mim é muito importante também. Adorei essa definição que você deu, né? De o que algumas pessoas chamam de egoísmo, outras chamam de autocuidado, e ter essa diferenciação entre qual é a linha, né, que transforma uma situação numa questão efetivamente egoísta e o quanto que isso não é autocuidado. E aí, cara, você só me permitir, tem um livro muito legal sobre esse assunto, que é o Dar e Receber, do Adam Grant, né? Que fala muito sobre quem é muito doador ou quem é muito recebedor, em geral, não tá naquele ponto que é o ponto ótimo. Você tem que saber a hora de dar, a hora de receber, e aí conseguir ser, cara, o melhor profissional, o melhor pai, o melhor esposo, né? Esposa é uma palavra esquisita, né? Mas o melhor marido, o melhor companheiro, o melhor líder. Se for só para os outros, você tá ferrado. Se for só para você tá ferrado também. Nos dois, normalmente os extremos normalmente estão meio equivocados, né? E aí, então, trazendo um pouco dessa parte do egoísmo, vamos falar sobre o ego, que também é um tema super polêmico, né? Então, o ego ele pode ser uma força motivadora ou uma força limitadora, né? Você pode compartilhar com a gente experiências em que você teve que superar obstáculos em relação ao seu próprio ego, né? Para alcançar objetivos, ou como você vê isso nas suas relações? Porque, enfim, dentro nossos ambientes corporativos, nossas empresas, é muito perceptível, né, o quanto as pessoas têm o ego de defender as suas próprias ideias e às vezes estão muito agarradas às próprias ideias, e isso deixa um pouco o ambiente sem criatividade. Cara, eu não assisti ainda, mas a pessoa tá falando muito daquele documentário do We Are the World, né? Que o pessoal juntou uma pancada de artista foda pra caramba, cantores, compositores, e fizeram a música, né? Que depois bateu todos os sucessos. Parece que tinha na porta uma frase que é: deixe seu ego do lado de fora, né? Em inglês, né? No original. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Até antes de saber que você podia me perguntar sobre esse assunto, porque o ego, ele pode ser bom. Na verdade, todos nós temos o ego, né? Ele é um dos 3 pilares até da nossa própria consciência. E ajuda a gente a não ser totalmente instintivo, né? É pensar, né? O id, ego, superego. É você, eventualmente, até conseguir racionalizar o você e o outro, o você e a comunidade, né? O você mais selvagem do você social. Ego é algo que a gente tem que saber lidar. Você dizer, eu não tenho ego, é mentiroso. Então, porra, você não é ególatra, não é egoísta, você é mentiroso, porque você tem ego. E você só pode estar. Você deve estar colocando ele em segundo plano, ou você está fingindo colocar ele em segundo plano para ficar bonitinho. Porque agora é normal, né? Você querer ser bonitinho, você querer falar as coisas legais, você querer ser totalmente politicamente correto. Nada contra você brigar contra preconceitos e tal. Na verdade, super a favor de você brigar contra preconceitos, mas todos nós temos que lembrar que o nosso ego é importante. Aí ele virou um palavrão, não é? Só uma das 3 dimensões, né, de algumas teorias psicológicas para explicar o ser humano. Então, quando você vai para o mundo corporativo, é muito comum eu tomar algumas posturas, principalmente como líder, que eu falo assim, cara, dane-se eu, dane-se você, nesse caso, não né, de não me preocupar com o que o outro sente, mas qual é o objetivo que a gente quer alcançar junto, de maneira ética, de maneira íntegra, de maneira honesta, mas não é o que eu penso, não é o que você pensa, é onde a gente quer chegar. Qual é o motivo que está levando a gente para chegar lá? Qual é o valor que está levando a gente para chegar lá? E como eu fui empreendedor antes de ser executivo, às vezes eu sinto esse conflito. Porque nas empresas, principalmente nas grandes empresas, a política corporativa ela é muito forte. E eu não sabia lidar com ela. Então eu cheguei muito então vamos fazer, vamos embora, vamos lá, vamos inovar, vamos criar, vamos experimentar, vamos errar. E a pessoa está preocupada com o emprego dela. Normal. Não estou criticando. Mas eu não vim com essa armadura. Até fui aprendendo a desenvolver um pouquinho ela. A gente que é empreendedor e entra no mundo corporativo, passa por isso, assim, é inevitável. Não, é inevitável e pode ser legal, pode ser bom. Se você tem esse valor da evolução junto, né? E da conexão, porque, cara, você sentir, aprender. Às vezes eu nunca me preocupei em ser o número 1 da empresa.
né? Tanto que, pô, em outros negócios que eu tive, eu falo, cara, eu quero ser o líder naquilo que eu sei que eu posso ser o melhor líder. Mas se tiver alguém melhor do que eu, até porque eu era sócio, então se a empresa crescesse muito mais do que eu, ia ser bom pra mim. Não é assim, não, CEO tem que ser eu. Ou o CMO tem que ser eu. Eu briguei pra ser CMO quando eu achava que eu era o melhor cara pra ser CMO. Mas quando eu não achava que era o melhor cara pra ser CEO, eu falei, não quero que seja eu, tem que ser o Fábio, por exemplo, foi meu sócio, que é muito mais preparado que eu naquele momento, né? Ou, por exemplo, hoje, que eu sou co-CEO junto com o Thiago, né, na Volts. Cara, eu sei que eu sou muito bom em muitas coisas e que o Thiago é melhor que eu em várias outras. E a gente junto, sabendo ligar, já estamos há 4 anos como co-CEO. Se o ego fosse mais importante, a gente já está brigando para ver quem. Não, um dia eu quero ser o seu. Não, eu quero que a empresa cresça. E para a empresa crescer, eu tenho que saber quem complementa as minhas vulnerabilidades, quem complementa as minhas fraquezas. Então, eu tenho ego, eu adoro ser reconhecido e valorizado, mas antes disso, eu adoro gerar impacto e eu adoro crescer. E se o ego ficar mais forte que isso, fudeu. Uhum. Mas isso que você está comentando foi uma coisa que sempre foi intrínseca de você ou isso teve uma evolução, uma mudança? Porque falando sobre mim, nos meus 20 e poucos anos, eu com certeza tinha o ego muito mais inflado do que hoje em dia. Então, com certeza, nos meus 20 e poucos anos, eu era o que defendia, não, eu tenho que ser o CEO e não sei o quê. E hoje não é mais assim. Na verdade, eu sou o CEO porque, historicamente, trouxe a empresa até aqui. Mas, vislumbrando próximos passos, eu vislumbro outras pessoas que podem vir, eventualmente, até do mercado para se tornarem CEOs muito mais capacitadas do que eu, por terem outras skills. Então, fala de você nesse sentido. Foi uma mudança, assim como foi para mim, porque para mim foi, de fato, uma mudança? Ou sempre foi assim? Cara, eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Eu, desde muito cedo, como eu era um moleque que tinha que ocupar espaço, eu sempre, e eu venho, assim, até meus 13, 14 anos, eu era muito tímido. O Eu que ainda, você quer dizer com ocupar espaço? eu vou chegar lá, assim, eu até meus 13, 14 anos, eu era muito tímido. Tá. Eu ainda sou muito tímido. É que eu aprendi a lidar com a minha timidez. Eu sou tímido, mas não sou introvertido, digamos assim. Até os 13, 14 anos eu praticamente não falava em público, eu tinha dificuldade de abordar alguém, né? Enfim. E chegou no momento que eu falei assim, cara, eu venho de uma família, porra, foda pra cacete, inteligente pra caramba, mas que não coloca o sucesso financeiro e profissional em primeiro lugar. Coloca o propósito, né? Coloca a educação. E eu falei, não, cara, vou me formar em engenharia, vou virar empreendedor e tal. Enfim, eu falei, cara, eu preciso aparecer nesse mundo que ninguém me conhece. Eu era, cara, sem falsas humildades, né? Eu ganhei vários prêmios na escola de melhor aluno, né? De aluno de excelente performance acadêmica e tal. Quando eu fui pro mundo da faculdade, eu era mais um, cara. Era mais um. Eu estava numa escola, Passei por né? isso. Uma escola da comunidade judaica onde, porra, do porteiro à diretora, todo mundo sabe teu nome, sabe o nome do teu pai, sabe o nome da tua mãe, sabe o nome do teu avô, sabe o nome dos teus irmãos. Cara, eu era tratado ali, né, como, pô, todo mundo conhece. Você sabe bem como é. Todo mundo me conhece quando eu chego. Uhum. Hoje eu fui levar minha filha, meu filho tava, né, pô, volta de final de semana, meu filho não acordou tão bem, eu falei, vou levar primeiro ela, depois eu levo ele. Aí, cadê o Gabriel? Né, Gabriel tá bem? Tal, não, daqui a pouco eu trago ele. Aí eu fui pra faculdade naquele mundão assim, eu falei, fudeu, meu irmão, ninguém sabe quem é o Daniel fofinho da escola. Lá da escola, né? Então agora eu tenho que dar um jeito de ocupar o meu espaço. E ocupar meu espaço, eu comecei a aprender aquilo que, cara, no que eu sou diferente aqui dessa galera? Fui na turma especial da PUC. Os caras, eu era bom pra cacete em matemática, até entrar na faculdade. Depois eu conheci os caras muito melhor que eu. Né? Você entrevistou o Cristiano, pô, Rocha, né, da Abyss Capital. O cara era 9,8 de CR na PUC. Eu acho que o 0,2 que ele perdeu foi em matéria de humanas, porque de matemática tirava 10 em tudo. E eu era ali, o aluno 9. Pô, que pra mim era bom pra caramba, mas eu não era o melhor. Né? Ali naquele tema técnico. Eu falei, cara, eu sou bom em articular pessoas, eu sou bom em comunicar, eu sou bom em vender ideias, eu sou bom em juntar grupos de pessoas diferentes para as coisas acontecer. E aí virei do centro acadêmico, aí comecei a criar grupos de trabalho, e aí organizava viagem, não sei o quê. Cara, quando eu vi, eu assumi uma posição de liderança ali dentro. Né? Então, ocupar espaço é no que eu sou bom e no que eu posso fazer diferença aqui. Então, esse é um pouco desse resumo. Com o tempo, quando a gente abriu, né, quando eu abri minha primeira empresa, a gente não tinha CEO. Eram uns 3 sócios e a gente meio que se articulava, se dividia para a coisa acontecer. E foi assim durante 10 anos. Até o momento o investidor falou assim, não, peraí, quem que manda nessa porra? Falei, nós 3. Não, isso não funciona. Não funciona. Diz aí quem manda nisso, quem manda nisso. Aí foi o meu primeiro conflito. Eu falei, e agora?
Cara, de novo, eu fui pra cá. No que eu sou bom? Ah, sou bom nisso. Então, porra, eu sou bom nisso. Cristiano, tu é bom nisso. Chicão, tu é bom nisso. Porra, deu certo. Mas nem sempre é tão fácil, né? Então eu aprendi a lidar com ocupar espaço, crescer. Agora eu já tô bem. Hoje, meu irmão, eu já atingi o Self 3, eu já tenho uma carreira profissional consolidada, eu tenho uma certa liberdade financeira, eu faço muita, claro que eu quero mais, quero, porra, atingir muito mais, porque eu quero mudar mais vidas e eu quero impactar mais Um dos coisas. seus valores é realização. Então Então eu não tem vou jeito. parar, né? Não vou parar. Eu acho que ainda tenho, pô, cheguei na metade da vida agora, pelo menos, né? Se Deus permitir eu viver que nem meus avós, cara, eu quero ainda fazer muita coisa. Então vamos chegar lá. E como é que, me conta um pouquinho, como é que você equilibra, né, a necessidade de ser autêntico, né, de ser aquilo que você efetivamente gosta de ser e quer ser, com as expectativas que as pessoas têm de você, você estando num papel de liderança, né, na liderança que você ocupa. E aí eu posso falar um pouquinho sobre mim, assim, um dos meus valores é a transparência, né, e principalmente em momentos de crise, se a gente for totalmente transparente com tudo, a gente corre o risco de desanimar as pessoas e as pessoas não mais acreditarem eventualmente naquele sonho, né, que estava sendo criado em conjunto. E aí a gente sabe que mil coisas podem acontecer, né? Então, esse é o grande dilema. Como ser transparente e ao mesmo tempo conseguir imputar nas pessoas aquela energia que a gente precisa imputar, que as pessoas precisam estar energizadas até para que a gente consiga ter uma virada de chave, uma virada de jogo que vai fazer a empresa continuar se perpetuando, que vai fazer a gente crescer, e aí o nosso sentimento de realização, que também é um dos meus valores mais importantes, assim como o seu, acontecer. Fala um pouquinho. Para mim isso é um dilema, eu não sei como é que é para você. Cara, eu acho que a gente tem autenticidade aqui e transparência em duas dimensões, né? Uma na figura do líder sobre ele, e a outra na figura do líder sobre o ambiente, sobre a situação, sobre os fatos. Então, falando primeiro sobre a transparência e a autenticidade como líder, né? Foi algo que me fez sofrer muito, não sofrer assim de que eu estava mal, mas ser muito questionado e criticado, principalmente no início da minha carreira, porque você via aquele líder, né? Pelo menos agora isso está mudando, né? Que agora está se valorizando essa coisa de vulnerabilidade e tal, mas na nossa época, digamos assim, se você me permite, cara, o líder era aquele cara infalível, né? Que tá no pedestal e eu nunca fui assim. Eu sempre fui muito transparente, autêntico, enérgico, num sentido de com muita energia, brincalhão, informal. Então, eu sempre levei isso muito para o ambiente de trabalho. E aí a gente passou por um processo, uma vez um processo de fusão, né? A Afero, uma empresa de educação que eu vendi para um grupo alemão, a gente teve vários momentos, né? Quando a gente começou, que era uma empresa de tecnologia, quando a gente juntou contra as duas, a gente virou uma empresa de educação corporativa, quando a gente juntou com o nosso maior concorrente, e aí 2 anos depois vendeu. Cara, eu sempre fui a pessoa que não diferenciava quem estava na empresa, né? Do estagiário ao meu sócio, né? Do conselheiro ao assistente, né? A pessoa da recepção e tal. Eu sempre tratei todo mundo com muita abertura e muita proximidade. Então, eu ia almoçar com a galera, ia viajar com a galera, sair à noite com a galera, ia no karaokê com a galera. E com o tempo isso começou a ser muito questionado, né? Pô, você abre demais, você se expõe demais. Você fala, cara, a gente é um time aqui, né? Tudo bem, né? Não é família que essa porra é balela, mas a gente é um time. A gente é um time. Eu gosto das pessoas, eu espero que as pessoas, se não gostam de mim, pelo menos me conheçam, né? Então eu fui durante um tempo falando, não, cara, pô, como líder, como diretor, você tem que se afastar. Eu falei, cara, não sou eu. Você quer um diretor que se afaste, contrata outro. Porque não sou eu. Eu sou o diretor que vai até o chão na festa de final de ano, pô. Eu sou desse também. Eu vou até o chão na festa de final de ano. Eu não faço merda, eu não vou assediar ninguém, mas eu vou até o chão. E se você achar que não dá pra ir até o chão, você chama outra pessoa. Porque ao mesmo tempo que eu vou até o chão, eu abro e consigo mostrar pra galera o que é importante, quais são os valores, pra onde a gente está indo. E aí vem o segundo ponto, né? O que é ser transparente e autêntico com relação à ambiência aos fatos? Claro que você não vai chegar assim, se você for fazer um corte, você não vai chegar 2 semanas e falar, ó, galera, daqui a 2 semanas a gente vai ter que cortar isso aqui, cortar aquilo. Não. Você tem que preparar o ambiente, não esconder coisas, mas também saber lidar, que informação você dá a cada momento, tá? A gente teve que fazer isso em alguns momentos da história, por um produto que foi descontinuado, por um projeto que terminou, por um cliente que saiu, né? Enfim, é normal de uma vida da empresa você ter momentos melhores e piores. Mas dali você tem que buscar
o que é importante para a empresa, para você e para as pessoas. Ó, cara, esse é um momento de mais ajuste, mas é um momento de muito foco. Esse é um momento da gente inovar. Esse é um momento, cara, da gente respirar e passar essa turbulência. Porque se eu não acreditar que a gente vai ser capaz de fazer, cara, é melhor eu também, né, pegar meu chapéu e ir embora. Né? Então, tem situações e situações. Então, eu tô sempre... E eu já peguei meu chapéu e já fui embora, tá? Quando eu achei que não ia ter solução, expliquei para todo mundo, contei que não era eu a pessoa para fazer aquela transição, mas eu já trabalhei com empresa, só estava crescendo 15 anos, né? E empresa que teve que fazer 3 remodelagens, ajustes em um ano só. Em todos os momentos a gente passou, não vou dizer incólume, né? Mas a gente passou bem por esse período. Então, assim, eu sou muito autêntico comigo, sobre mim, né? E com a empresa eu tenho que ser autêntico e transparente, e saber a hora de disseminar uma certa informação, um certo fato, mas sem gerar falsas expectativas, sem mentir para segurar a onda da galera. Isso é que eu não concordo, né, com essa falta de autenticidade. Legal, legal. E essa da autenticidade para mim é muito boa. Eu sou um fã de carnaval, né? Eu adoro carnaval, vou para blocos de rua. E numa época mais presencial, a gente, antes da pandemia, né? A gente tem nosso escritório, né? O escritório da Impulso, lá na Glória, mas é um escritório sempre de convívio. Mas eu frequentava muito mais o escritório na época pré-pandemia do que eu frequento hoje em dia. E a gente tinha sempre as sextas-feiras de carnaval, e sextas-feiras de carnaval eu sempre ia fantasiado. Então, toda vez que era sexta-feira de carnaval, estava eu fantasiado. E você falou de karaokê, nossa, sempre que vem o pessoal de fora do Rio, da Impulso, eu levo o pessoal no karaokê que tem lá em Botafogo, que tem a bandinha que toca. Né? E isso Big Bang? No Big Bang, exato. E o pessoal se amarra. E pessoas que já saíram da empresa, inclusive, quando vêm ao Rio, me falam, vamos lá no karaokê, para cantar no karaokê de novo. Porque é um momento... criou memórias muito, muito incríveis, essa autenticidade. Né? Mas, por outro lado, eu também sou uma pessoa de falar muito direto ao ponto e tudo mais, e já fui muito criticado por isso, né? E hoje eu faço uma análise, né? E tento fazer um balanço, mas não vale a pena eu tirar de mim essa conversa direto ao ponto, mas às vezes eu preciso ter um tato um pouquinho maior para falar sobre determinados assuntos, né? Então já fui bem criticado por isso. Assim, porque as pessoas às vezes confundem, não é o teu caso, mas as pessoas às vezes confundem ser direto ao ponto, às vezes com ser grosseiro, ou não darem as informações que aquela pessoa que está numa perspectiva diferente de você não tem. Porque assim, eu posso ir direto ao ponto, mas de uma maneira que o diretor entenda, porque ele tem as informações transversais, mas que um gerente ou um coordenador não necessariamente vai entender, porque ele só tem ele só está dominando muito melhor do que eu em profundidade, mas menos em horizontalidade. Uhum. Então, eu falo muito, mas ao mesmo tempo eu tento ser assertivo e dar as informações necessárias para cada perspectiva com que eu estou conversando. Então, às vezes, ser direto ao ponto. Você não pode ser grosseiro e, ao mesmo tempo, você não pode ser escasso, né, nesse sentido. Exato. Uma das críticas engraçadas por exemplo, numa planilha, né? A gente sempre usa muita planilha online já. E aí eu só fazia comentários assim, ó, esse número tá errado. E eu era interpretado como se eu tivesse sido grosseiro. Né? Mas, na verdade, eu só dei uma informação, esse número tá errado, revisa aqui, por favor, né? E isso causou, assim, várias situações, assim, sabe? E aí, é até engraçado, né? Aí, coisas que a gente foi aprendendo, né? Como a gente é uma empresa muito digital, o uso de memes e emojis se tornou super natural. Então, eu passei a adicionar os emojis também. Aí, os emojis dão já uma nova conotação para a mesma frase, só de adicionar um emoji no final. Mas pensando, esse número tá errado. Aí tu vai botar o quê? O joinha? Tá? Mas sabe o que é isso? Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a nossa cultura brasileira, né? De achar que ser direto, objetivo, né? É sempre pessoal e não factual. Cara, um número tá errado, o número tá errado. Eu não gosto de você porque o número tá errado. Nossa, né? essa é excelente. Então, né? O número tá errado, é um número. Eu tô falando do número. Minha crítica é o número, não é a você que fez um número que errou, eventualmente porque errou, porque não tinha todas as informações, ou porque não prestou atenção, e aí eu tenho que dar um feedback sobre sua atenção, ou porque fez com descaso, eu tenho que dar um feedback sobre seu descaso, ou porque você recebeu um número de errado de uma outra pessoa, aí eu tenho que dar um feedback para outra pessoa. Um número tá errado, é um número errado, e apenas um número errado. E você tem que ver os motivos. E aí a questão das pessoas e dos fatos, que eu acho que o brasileiro confunde muito isso.
Não que eu não seja brasileiro, sou brasileiro, mas sofri muito também, porque eu venho dessa pegada mais assertiva, objetiva, franca, né? Porque em algumas culturas você não tem muito tempo a perder nesse sentido. Exato. Essa característica. Não gosto de falar também muito genericamente, porque Sim, o mundo claro. é muito mais diverso, né? Mas realmente, assim, no Brasil, essa questão especificamente, de você falar sobre um fato e a pessoa achar que você está falando sobre ela, né, é muito enraizada e, de certa forma, traz muito trabalho para a Sim. gente resolver, principalmente dentro das empresas, né? Falando um pouquinho sobre Mad Skills, né? Aquelas habilidades que vêm de ambientes não corporativos, né? Que vêm normalmente de hobbies e coisas desse tipo. Habilidades fora de série, mad de loucas, né? Malucas, né? Sim. Habilidades malucas. Quais são as habilidades malucas aí que você trouxe de eventuais hobbies ou da vida, né? Claro. Para Cara, sua eu carreira? tive a felicidade da minha primeira trajetória empreendedora ser na área de educação. E aí, na área de educação, eu devo ter atendido mais de 200 empresas nos 15 anos que a gente teve uma empresa de educação. Então, eu aprendi desde pelotização de minério até fabricação de biscoito, né? Desde, sei lá, modelos financeiros de bancos até, pô, estratégia de vendas de refrigerante na ponta, né? No trade market. E, cara, isso me deu uma visão do mundo que eu acho que é bem bacana, assim, porque eu venho, como eu falei, eu vinha dessa visão de aprendizado como vida, né? Vida como aprendizado, aprendizado como vida. Trabalhei com educação olhando várias empresas, tendo que treinar desde o vendedor de um quiosque de telefonia até, sei lá, um repositor de caminhão, né? Ou trabalhar uma educação que vai salvar a vida da pessoa, né? Um treinamento de saúde e segurança e tal. E aí, num determinado momento, eu tive pra mim que, cara, quanto mais eu pudesse desenvolver repertório, melhor seria, né? Então, eu falei, né? Eu vi uma vez uma palestra do Carlos Alberto Júlio falando sobre uma reunião que ele teve com o Peter Drucker. E ele falou que o Peter Drucker, ele admirava muito o conhecimento diverso que Peter Drucker tinha. E aí, ele falou que o Peter Drucker virou para ele, né, quando ele elogiou esse conhecimento diverso, e, e ele falou, pô, Júlio, eu botei lá quando eu era novo, né, ele estava com 96, sei lá quantos anos, que a cada 5 anos eu ia aprender uma coisa diferente na vida. Uhum. E aí eu ia lá, pô, ia nas bibliotecas, e o Carlos Alberto Júlio virou para ele e falou, cara, gostei. Poxa, quem dera eu tivesse sabido disso quando eu era jovem, né? Agora eu tô com quase 50 anos e tal. Pra mim é jovem pra caramba, 50 anos, mas não foi 18 anos. Como falou, pô, se eu fizer agora, a cada 5 anos aprender uma coisa nova, pô, sei lá, quando eu tiver 90, eu vou ter aprendido mais, sei lá, 8 temas diferentes, né? Que pode ser de vinho a filosofia, Uhum. de gastronomia a teatro, sei lá. Aí parece que que o Peter Drucker virou para ele e falou assim, cara, na minha época, eu não tinha e-commerce de livro, eu não tinha, nem sei se ele citou esse exemplo, mas vou trazer para hoje, eu não tinha YouTube com conteúdo pra caramba, né? Por que você não aprende 2 temas a cada 2 anos? Né? Você pega 2 temas e você faz durante 2 anos. E eu coloquei isso para mim. Eu falei, eu vou aprender temas novos todo ano. Então, assim, obviamente, sou formado em engenharia, tenho mestrado em ciência da computação, especialização em gestão do conhecimento e inteligência organizacional, mas eu tenho formação em psicologia positiva, eu tenho formação em chefe de cozinha, eu fiz curso de surf, eu já fiz 3 peças de teatro, eu já fiz um filme, eu já, sei lá, eu já fiz certificação em futurismo, eu fiz uma porrada de coisa. Eu fiz uma porrada de coisa. Já achei louco. Não. Mad Skills Mas sabe o que real que é aqui. legal? Mas sabe o que que é legal disso? Quando eu estava na empresa de educação, eu pegava essas ideias e eu transformava em produtos. Uhum. Então, uma vez, uma grande empresa de telefonia chegou para mim e falou: Ó, Daniel, a gente trouxe um modelo de competências novos. Tá? Você tem aqui esse modelo de valores, eles tinham um modelo de competência. Falaram, a gente vai mudar a nossa avaliação de desempenho para esse modelo de competências. O que você pode fazer? Aí eu olhei aquela parada ali, cara, eu falei: porra, tô vendo nessas competências o que eu aprendi na minha formação de chefe de cozinha. Eu vou levar essa galera para cozinhar. E aí dali eu vou perguntar para eles quais foram as competências que eles usaram. Cara, aí, óbvio, juntei uma equipe, né? E aí a gente pegou uma cozinha industrial, eram 40 líderes nessa empresa, botamos todo mundo para organizar a noite, tanto do ponto de vista de mesa, talheres, louça,
definir os ingredientes, separar os ingredientes, fazer o mise en place, né, que é separar as porções, cozinhar, servir, preparar sobremesa e depois organizar tudo. E aí eu sempre assim, cara, aqui vai ser essa competência de, sei lá, trabalho em equipe, servir aos outros, liderança, tá. Cara, perguntei, de boa, as 8 competências saíram exatamente naquela lista. Se eu não tivesse ido fazer o curso de... E aí eu vou te falar, eu fui para um congresso nos Estados Unidos, eu peguei a data do congresso, entrei no site da CIA, Culinary Institute of America, não Central de Inteligência, e fui lá. Pô, uma semana de cozinha asiática. Se eu não tivesse feito isso, eu não ia ter essa sacada. Mesma coisa, eu já levei teatro, né? Porque eu fiz também. Me conta sobre teatro. Teatro é uma coisa que eu pessoalmente tenho muito interesse em fazer. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu fiz uma palestra que era uma peça de teatro. Juntou eu e um amigo meu e a gente falava sobre TDD, né? TDD da programação, né? Test Driven Development, né? E a gente encenou, né, uma peça, só que era uma brincadeira. Eu não tinha nenhuma experiência de teatro, ele também não, mas a gente inventou as falas e a gente passava ali 45 minutos numa peça de teatro em cima do palco, sem fazer nada técnico, era puramente a encenação que a gente tinha treinado e escrito nós mesmos. E a gente rodou o Brasil, cara. A gente deu essa palestra, sei lá, umas 20 vezes. Quando a gente contou, assim, a quantidade de vezes que a gente fez e a gente calculou mais ou menos o público, a gente falou, caraca, rapaz do céu, acho que sei lá, na época, sei lá, umas 2.000 pessoas viram isso aqui. Que loucura, cara. E eu tenho muita curiosidade mesmo de um dia estudar teatro, não profissionalmente, mas com o interesse de ter uma formação adicional. Não, legal. Então, aí te contando essa história, né? Eu sempre tive essa questão da evolução, do aprendizado e muita energia. Então, quando eu ficava trabalhando só com uma coisa, eu precisava ter minhas válvulas de escape. Então, num determinado momento... Quando eu era moleque, eu falava muito pra minha mãe, eu queria fazer tablado, né? Que é a escola de tablado de é o super famosão. Super famosão. Aí minha mãe falava assim, pô, mas é difícil, né? Porque você tem que ter alguém pra te indicar lá e tal. Cara, quando eu ganhei algum dinheiro, conheci pessoas e tal, já tava lá com os meus 30 anos, eu falei, agora eu vou fazer tablado. Aí eu fui fazer, fiz 1 ano de tablado, fiz até aula com o Caruso e com a Daniel Campo, né? De improvisação. E a improvisação, quem tá de fora pensa que a improvisação porra, tu é rápido, né? Tu pensa rápido. Mas tem um monte de técnica por trás. Técnica de você deixar uma pergunta aberta, né? Sempre pro outro responder com uma outra pergunta e tal. E eu fiz esse ano inteiro. E aí, na mesma situação, uma empresa de petróleo, né, chamou a minha empresa na época para fazer um treinamento pra galera, né? Era um team building e também falar sobre saúde e segurança. Cara, eu não pensei 2 vezes, levei o improviso pra dentro da sala, fizemos um programa onde eles aprendiam técnicas de improviso e no final eles tinham que fazer um show musical. Contratei um músico, um cara que tinha um repertório bem grande, né, guitarrista e tal, e falei, ó, tu vai ficar aqui, eles vão te dizer qual é a música que eles querem que você toque, eles vão ter que escrever uma nova versão dessa música, mas que tem a ver com os temas que a gente falou aqui. Cara, a gente fez um show. Foi um show, 7 bandas, no caso ele tocando. E foi apresentado para a empresa. Nossa, mas... Então foi assim, de novo, o teatro, cara, quando a gente que é de área técnica, eu sou engenheiro, né? Estudei lá linguagem de programação, testes, compiladores, bancos de dados e tal. Eu acho que o sistema educacional, ele tira essa parte humana. E aí a gente chega nas empresas e vê que, cara... O humano é 99%. Eu ia falar 70, 80, mas beleza, é 99%. São os humanos, cara. É com os humanos, sem os humanos, né? Não, apesar dos humanos, né? Não tem, sem os humanos acho que não tem, não. Só exagerei. Pra frase ficar bonitinha. Mas, e aí eu fui, né? Fui aprender teatro. Aí depois eu fui chamado para fazer uma peça, né? Sobre comédia corporativa, que a gente também rodou o Brasil. Fizemos, acho que, sei lá, fizemos dezenas de apresentações também. Depois eu fui fazer um outro drama, né, que era um drama psicológico. Eu entrei como assistente de direção e quase que as minhas falas eram muito pequenas, mas eu era quase parte do cenário. Mas foi muito bacana ver profissionais fazendo aquilo. Então eu aprendi muita coisa que no mundo corporativo eu não tinha visto ainda, né? Do ensaio, né? Da conexão entre as pessoas, do não falar o que não precisa ser dito, falar o que precisa ser dito. Então, do saber entender o público, a posição do público. Cara, mad skills, competências diferentes da tua competência técnica são essenciais para você ter repertório. E hoje, cara,
só sobrevive quem tem repertório e sabe adaptar esse repertório para as necessidades diferentes que aparecem. Porque não é mais só com conhecimento técnico, porque essa parada que a gente aprendeu há alguns anos atrás já está ultrapassada. Na verdade, nunca foi só sobre conhecimento técnico. Foi. É que, por algum motivo, a gente teve essa ilusão, né? Mas a velocidade também era relevante nesse sentido, né? A velocidade era grande, mas não era tão grande. Agora, eu brinco que a gente vivia numa aceleração constante. Agora, nem a aceleração é mais constante nesse sentido. Cara, sensacional seus Mad Skills. Ganhei algum repertório aqui hoje, porque essa do teatro, para mim, especialmente, ela é muito importante. Primeiro, por eu já ter feito isso no passado de forma completamente amadora e informal, e ter interesse. Então, é muito legal conhecer esse tipo de experiência. E, enfim, já que a gente está falando de Mad Skills e de coisas eventualmente totalmente fora da caixa, fala sobre coisas que você fez pela primeira vez. Você é uma dessas pessoas que gosta de fazer coisas novas pela primeira vez? Como um dos seus valores é a evolução e você já contou um pouco dessa trajetória? Me parece que sim. Mas você você faz isso propositalmente ou você faz isso sem querer? Cara, eu faço muito propositalmente, não é só propositalmente, não. É porque eu faço sem querer, sabe? Existe quase uma cobrança social, né? Quando já virou até meme nas redes sociais, né? Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez, né? E eu nunca me cobrei disso, mas eu sempre olho para trás e falo, aí, mês passado. Semana passada eu fiz isso aqui, nunca tinha feito. Então nunca foi uma coisa que eu fiquei preocupado, porque sempre que eu olho para trás eu falo, fiz isso aqui novo pela primeira vez. Mas eu acho que de alguma maneira, né, você faz despreocupado porque já é uma característica sua, né? Assim como minha também. Eu posso dizer que eu faço mais ou menos consciente, mas já faz parte do meu arcabouço, digamos assim, da minha essência. Então, por exemplo, quando eu vou viajar, né, eu não olho só os roteiros tradicionais daquela cidade. Eu gosto de tirar 1, 2 dias para uma cidade que eu totalmente desconheço e andar de maneira sem rumo, porque eu já descobri cada coisa em cidades que eu estou visitando, né? Como, por exemplo, uma livraria que ninguém nunca falou, de um boteco que ninguém nunca falou, uma comida que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha experimentado, música. Eu não sou, assim, digamos, um adepto de qualquer fã-clube. Se você me falar assim, cara, qual é a tua banda preferida, teu cantor preferido, eu não tenho um ou outro. Mas eu sempre pego o Spotify e eu seleciono músicas que eu nunca ouvi. Às vezes eu confundo de propósito as plataformas de streaming para não ficar sempre me oferecendo coisas parecidas. Então eu peço pro meu filho aleatoriamente selecionar algumas coisas, né, minha filha escolher as músicas que ela gosta, por quê? Porque se ficar só assim, pô, você deve gostar disso. Eu falo, cacete, tu não entendeu ainda sobre mim, né? Eu não quero só porque eu gostei dessa música, você me mostra uma um pouquinho parecida. Eu quero ver uma coisa muito diferente, porque eu acho que isso ativa certas conexões cerebrais que me tornaram e tornam quem eu sou e quem eu quero ser. Então, experimentar comidas novas, ouvir músicas novas, ver filmes de pessoas ou atores ou diretores que eu nunca vi, de países que eu nunca vi. Às vezes eu pego lá Netflix e falo assim, cara, o que tá em voga no cinema polonês? Porra, no cinema sueco, no iraniano, sabe? No israelense. Eu vou lá e eu olho porque eu quero ver estéticas diferentes, linguagens diferentes, pessoas diferentes, vozes diferentes, sotaques diferentes. Isso para mim é fundamental. Então, eu leio livros, né? Cara, de ficção a não ficção também. Vamos falar sobre isso, falar sobre os livros. Histórias, eu gosto de perguntar, histórias vividas ou histórias inventadas? Cara, acho que, na verdade, toda história é inventada. Mesmo as que você vive, Mesmo porque que você vive, né? você sempre vê da sua perspectiva. Se eu e você estivermos juntos, viajando, ou que seja o bloco de carnaval que você foi, cara, eu vou viver a história da minha ótica, você vai ver a história da sua ótica. Então ela é como eu conto a história pra mim mesmo. Porque às vezes você vê assim, cara, sei lá, tem uma lata no chão, e aí, cara, tu vai ver aquela lata no chão, ela pode ser. Um número errado é um número errado, mas uma lata no chão tem uma história. Por exemplo, né? Porra, como aquela lata foi parar? Não que eu fique divagando e tal, mas como aquela lata foi parar, como ela vai, por uma pessoa que passa, sorri, e você brinca, zoa, conversa, você acaba vivendo histórias que não tem aquela coisa que existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade dos fatos. Não existe a dos fatos, existe sempre as histórias que a gente conta pra gente mesmo, das nossas perspectivas, e que tem a ver com eu ter feito teatro, eu ter lido um outro livro, eu ter não sei o quê, e você ter feito uma outra coisa. Então a gente vê o mundo pelos nossos filtros.
né? Então... E mesmo quando a gente conta a nossa história pelo nosso filtro, a outra pessoa interpreta pelo filtro dela. Exatamente. Né? Então já se torna uma outra história também. Então né? mesmo a minha história contada, ela é contada por você, para você, é diferente do que eu contei para você, né? Mas isso eu não estou dizendo... Eu não sei qual era o objetivo da pergunta, se assim, você gosta de inventar histórias ou de viver histórias? Cara, é óbvio que eu gosto de viver histórias, muitas até, e para mim, assim, se você me perguntar qual é a tua grande frustração da vida, eu não poder viver várias histórias que eu gostaria, né? Carreira, você escolhe uma. Porra, quando eu saí quando eu vendi a minha empresa, eu falei assim, cara, eu até posso fazer o que eu falei, né? Porque eu tinha uma certa liberdade financeira por ter vendido a empresa. Eu quero trabalhar um mês em funções diferentes. Eu quero trabalhar numa cozinha. Eu quero virar motorista de Uber. Eu quero poder trabalhar, sei lá, quero ser ajudante de um médico. Eu quero viver coisas diferentes. Mas, pô, acabou que em 3 semanas a gente acabou abrindo uma outra empresa não conseguiu, né? Não consegui. Não deu tempo. Não deu tempo. Essa é a minha maior frustração, você perguntar. Já ouvi essas histórias várias vezes, assim. Não deu tempo, consegui abrir uma empresa. Não é curar antes o câncer, não é, salvar a paz no mundo, é não poder viver todas as histórias que mereceriam ser vividas. Não temos tempo suficiente, né? Infelizmente. Não sei se falar de livro, não sei se você leu aquele Biblioteca da Meia-Noite. Não li. Do Matt Haig, eu acho o nome do cara. Exatamente sobre esse tema. É sobre uma menina, né, sem dar spoiler, que ela vive uma vida mediana, medíocre, simples e tal, a palavra sem julgamento de valor, e ela começa a pensar se ela tivesse feito outras coisas, e aí o livro se desenrola em cima dessa temática. E é isso que eu sinto, quando eu li o livro eu falei, caralho, meu irmão, isso aqui, cara, é isso que eu sinto, sabe, essa ânsia de viver coisas diferentes, histórias diferentes, né? Que tem a ver com outra pergunta que tu fez. Mas é que também a gente pode entrar numa divagação muito grande, né? Se, isso pode se tornar um grande peso, né? Pra gente, se a gente também fica se cobrando muito. Se eu tivesse feito diferente, né? E a gente sabe que o passado não dá pra não me arrependo de nada que eu fiz, mas eu fico sentindo aquela... Porra, se eu tivesse vivido isso também, né? O problema é o também, não é assim, eu não quero abrir mão do que eu vivi e ter voltado um tempo para fazer. Mas é um também que a gente não vai ter essa oportunidade, pelo menos não nessa vida, né? Mesmo assim, bom, você também já teve a oportunidade de fazer uma gama de coisas bastante grande, né? Então, não tiremos esses méritos, né? E fala de outros livros. Legal, então outras dicas de livros. Vou dividir aqui, cara. Tem alguns autores que eu gosto pra cacete, que eu acho que valem a pena ser lidos. Um cara que, me impressionei muito foi o Adam Grant, né? Que eu já citei um dos livros dele, que é o Dar e Receber. Mas tem o Pense de Novo, né? Tem os originais, que são livros dele que vale muito pra você olhar o mundo com um olhar menos restritivo, mais a ver com o que eu penso. Né? O Malcolm Gladwell também, que é um cara... Mas das antigas, você falou Histórias Vividas ou Contadas, para mim, um dos melhores contadores de histórias, é um cara que sabe fazer conexões entre coisas que, isso aqui é conectado, ele consegue fazer. Efeito borboleta, né? É meio isso, né? Ele conecta, sei lá, ele conecta fatos que parecem ser distintos, meio naquele modelo Freakonomics, né? Então, eu gosto muito de economia comportamental, então... Tudo que tem a ver um pouco com isso, né? Dan Ariely, gosto muito, que escreveu Previsivelmente Irracional, entender um pouco por que a gente toma decisões. Ben Horowitz, que é uma pegada menos diferente, mas importante para quem é empreendedor, entender por que você tem que tomar certas decisões difíceis em diversos momentos. E ficção, cara, eu leio tudo, desde coisas que chegam para os meus filhos, que eu faço algumas assinaturas de livro, de revista e tal. Cara, livro infantil eu leio. Né? Capitão Cueca eu já li, Diário de um Banana eu já li, sabe? Até Colin Hoover que escreve e fala que você quer queridinha da literatura feminina, eu leio, porque eu quero entender de formas diferentes, né? Então eu sou um leitor muito voraz, assim, né? Agora eu tô lendo e relendo o Essencialismo de novo, porque para mim foi importante nessa fase da vida da empresa. Né? O Essencialismo é aquele do Greg... É que na capa tem um... É bom. É aquele que tem a capa, vem uma foazinha assim, vira uma setinha, né? É isso. Tem o Faça Simples, nem sei se é Faça Simples, mas são os 2 livros dele que são conectados. Mas é uma coisa, né, que eu li, eu falei, cacete, eu não sou essencialista, eu sou exatamente aquele cara que quer viver tudo. Mas eu posso juntar essa de querer viver diferentes experiências e olhar o essencial de cada uma delas.
de repente, e focar, saber focar, porque é um desafio que ter passado dos 40 anos me exige. Eu tenho eu aprendi muito a fazer isso. Uhum. Agora vamos para um momento. Questão potencialmente canceladora. Vamos lá. Você pode compartilhar conosco opiniões potencialmente canceladoras, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Lembrando que a gente tem tempo suficiente para discorrer Tá bom. e você mostrar e demonstrar o seu ponto de vista. Cara, eu nunca tive medo de ser cancelado, né? Então, graças a Deus eu nunca fui. Quer dizer, já fui, mas não fui de uma. Como eu não era essencialmente famoso, né? O cancelamento ele acaba tendo dimensões menores. Mas, assim, tem desde o mundo corporativo até opiniões mais pessoais. Do ponto de vista corporativo, eu brinco, mas falo sério, né? Que a gente tá vivendo essa tal dessa epidemia de propósito. Todo mundo fala assim, porra, tem que ter um porquê inspirador. E eu falo, porquê é o cacete. Tem que ter um porquê inspirador é o cacete. Isso é papo, tá? Pra mim, o que deu certo na minha vida inteira não foi o porquê, foram os quens. Nada é melhor do que trabalhar junto com gente foda, junto com gente que nutre os mesmos valores, junto com gente que vai compartilhar contigo o sonho, mesmo que a pessoa seja. Mais não, né? Principalmente se a pessoa for muito diferente de você, mas tem os mesmos valores. Cara, tem um repertório muito diferente de você, uma história muito diferente de você, crenças até diferentes de você, mas ao mesmo tempo entende que realização é importante, que evolução é importante, que transparência é importante. Não dá pra você trabalhar com alguém muito diferente de você com valores diferentes. É alguém muito diferente de você com os mesmos valores. Então, não é o porquê, são os quens. E a pior coisa é trabalhar com babaca. E eu espero que eu... Defina o babaca. Então, eu devo ter sido babaca muitas vezes na minha vida. Devo. Todos normal. Nós somos o vilão da história de alguém, né? Porque quando você vira líder, você tem que tomar decisões impopulares. Você tem que tomar, você toma. E se você não tomar, você vai ser outro tipo de babaca. Porque você vai deixar a tua covardia, né, destruir o futuro de muitas pessoas. E eu já fui covarde nesse sentido. Né? Eu já tive covardia para demitir alguém que eu precisava demitir. Ou eu tentei tomar uma decisão apaziguadora, quando na verdade não era uma apaziguadora, era binária. Ou é isso ou é aquilo, não é algo no meio do caminho, porque o meio do caminho não serve para ninguém. Né? Então, o babaca, assim, né? Eu discuto muito. Né? As pessoas muitas vezes viram para mim e falam assim, porra, como é que você tem paciência para ficar discutindo esse assunto e tal? Porque aquele assunto para mim é importante. Não é porque eu quero discutir por discutir. Aquele assunto é importante, aquele valor para mim é importante. Às vezes eu posso gastar 1 hora discutindo algo porque eu sei que aquela 1 hora que eu vou discutir aquilo vai ter seu preço pago no futuro. Então, eu vou saber definir o que é um babaca, assim, né? E nesse sentido, mas quando eu trabalho com pessoas que estão compartilhando sonho, que estão nutrindo os mesmos valores, que são diferentes de mim, porque a gente se completa, né? Ou a gente se soma. Não necessariamente se completa, mas a gente se soma. Eu acho que qualquer porquê tá valendo. A pessoa fala assim, quem tem um porquê encontra um como. Meu irmão, quem tem os quens encontra o porquê e o como. Porque das 3 grandes experiências empreendedoras que eu tive na vida, a gente mudou no meio do caminho. Mas só que quando eu tinha ao lado pessoas que eu confiava e confiavam em mim, porque não adianta só você confiar, a pessoa não confiar em você. Quando essa confiança quebrou de um dos lados, a gente falou, pô, vai cada um para um lado e tudo bem. Eu continuo sendo seu amigo, mas não dá pra gente trabalhar junto. Tá? Então, para mim, os quens são importantes pra caramba, tá? Não sei se você quer outras. Você tem outras? Não, você vai ter uma porrada. Se você quiser, pega mais uma. Eu acho assim também, eu sempre fui um cara, uma cabeça, politicamente falando, eu acho muito importante liberdade econômica, acho muito importante essa questão de o Estado intervir pouco, o menos possível. Eu não sou assim, estado mínimo. Pra mim é estado suficiente. Suficiente por quê? Porque tem injustiça pra caralho também. Né? Na cultura judaica, você não tem a palavra caridade, você tem a palavra justiça. Então, quando você diz assim... Que você vai já ouvi falar sobre isso. Que você vai fazer uma tzedakah, né? Tipo, tzedakah, as pessoas traduzem pra caridade, não é caridade, justiça. Porra, eu ganhei mais, eu tive mais oportunidades, ou mesmo que eu tenha aproveitado as mesmas oportunidades que você não aproveitou, cara... Uma parte eu tenho que fazer como justiça, né? Eu tenho que retornar, tenho que give back. Tem coisa de tikkun olam também, né? Que é ajudar a consertar o mundo com aquilo que você conseguiu alcançar, né? Então, eu sempre tive, do ponto de vista econômico, uma visão mais liberal,
E do ponto de vista de costumes, é uma visão mais progressista. E eu acabo sendo aquele bicho que ninguém gosta. Porque os conservadores me chamam de comunista, né? Os comunistas me chamam de fascista e eu me fodo. Porque não me chamam pra beber. Então, eu falo, me chama pra beber, cara. É só o objetivo, vamos beber. Vamos beber, vamos beber. Então, assim, eu sempre tenho uma opinião canceladora pra algum dos lados, né? Do tipo, cara, não, com certeza a gente tem que ter cota. Eu sou a favor de cota, mas, porra, tu não é liberal? Sou também. O liberal defende renda mínima. Por quê? Porque as pessoas têm direito de fazerem pouco, né? Mas a gente não tem direito também, né? Não só direito, às vezes é o contexto, a pessoa não teve oportunidade, teve uma doença na família, não teve acesso a estudo, né? Que eu tive, cara. Porra, eu tive problemas, mas eu tive privilégio pra caramba, eu tenho que reconhecer esses privilégios que eu tive. Eu aproveitei, mas, cara... quando eu falo isso, eu me fodo com todo mundo. Então, me fodo com todo mundo. Meritocracia é o caralho, tá? Meritocracia vazia não existe. Não existe, de fato. Meritocracia só existe quando as pessoas têm equidade, nem igualdade, né? Equidade de oportunidades ou equidade de direitos, né? Porque para você ter equidade de oportunidade de direito, às vezes o direito tem que ser diferente também. Então... A gente fala muito, né? A gente é empreendedor, sou empreendedor, a vida inteira empreendedor. Eu cheguei aqui por conta própria. Eu falei até brincando que ia fazer uma tatuagem, né? Que tem as pessoas que tem aquela tatuagem assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus, eu falo assim, trabalho, né? Eu falo assim, cara, nunca foi sorte, sempre fui eu. Porra nenhuma. Nunca ninguém construiu nada sozinho, eu né? tive sorte de poder me juntar com pessoas que eram melhores que eu em outras coisas, de ter conhecido um mentor, um guru, uma mentora num momento importante, de ter chegado num dia bom para uma cliente que fechou um grande projeto comigo, mas eu podia ter me fudido. Tudo sempre podia ser muito diferente do que foi, mas enfim, no final das contas as coisas são o que são, né? São o que são. Mas, cara, sensacional. Potencialmente cancelador. E vamos lá, chegando aqui nos finalmente, quem que você acha brilhante que poderia estar aqui com a gente falando sobre esse tipo de assunto? Cara, eu conheço muita gente brilhante. Fala duas que você conhece. De que você conhece. Vamos começar a falar. Cara, tem um cara que eu conheci, acho que uns 2 anos atrás, assim, mas parece que eu conheço ele há muito tempo, que é o Ricardo Jeromel. Ele é um cara que escreveu um livro sobre China, que é sensacional. Ele viveu na China, assim, desbravou o mundo da China. É um cara que merece ser ouvido. Ele não necessariamente... Ele foi empreendedor na vida. Ele não é empreendedor de ter uma empresa, ele trabalha num grande fundo hoje, mas é um cara que conhece muito de mundo, tem uma visão assim, cara. E uma figura humana também sensacional. Eu não sei como é que você tá de empreendedoras mulheres, mas... Adoraria. Tem uma que eu sou até investidor na empresa, né? Que é a Maria Flávia, da Mobis, que eu acho que ela tem uma visão de quem... A gente que veio a vida inteira de empreendedor, né? E abriu 1, 2, 3 empresas, tem aquele vício do empreendedor. Ela trabalhou até na Fero, né, lá com a gente, era designer instrucional, depois virou consultor e tal, e cara, depois de um tempo, depois foi cantora, ela tem as mad skills pra cacete, ela é sócia do Fábio Barcelos, que foi meu sócio também, né, e abriram a Mobis, né, lançaram a Mobis no meio da pandemia, cara, tipo... Uma empresa que depende de media out of home. Publicidade, né? Media out of home, no teto de Uber, táxi e tal, para ser uma oportunidade de renda extra para os motoristas. E pum, veio a pandemia. Eu falei, cara, fudeu, vamos ferrar. Cara, conseguiram ali sobreviver e agora estão crescendo pra caramba. Então são... E o terceiro, só para citar o terceiro, um cara também que está construindo no mundo de Lotex, né? Tecnologia num setor altamente, digamos assim, conservador, né? E regulado, tradicional, né? Regulado, né? Que são tecnologias para a área jurídica, para o direito, que é o Bruno Feigelson, que é uma figura assim que também, cara, se você me acha acelerado, ele é 3 vezes o que eu sou. É um cara que hoje deve ter investido mais de 40, Lotex, Legaltex, Web3, né? Enfim, acho que é um cara que vale a pena também ótimo. trazer. Muito obrigado pelas indicações. A gente vai procurar vocês, hein? Toma cuidado. A gente já chega lá. Conta aí seu jabá. Fala aí um pouquinho da Volts e do que você... Cara, a Volts, né? Eu sei que você passou um link falando sobre mim, mas basicamente, assim, eu sou um cara apaixonado por educação. Sempre fui, nunca escondi. Até pela minha própria história, como eu citei. Então, a minha primeira empresa foi de tecnologia para educação, porque eu era engenheiro, tá? Investi. A empresa cresceu, virou líder no mercado, né? Cara, obviamente não atribuo a mim, né? Pra falar meritocracia é o caralho, mas eu tive a oportunidade de
cruzar o caminho, né, de muita gente importante. Então, naquela época, eu tinha aquele conceito de que é importante estar no fluxo dos acontecimentos. Então, a Fero cresceu, virou líder na área de educação corporativa, vendemos para um grupo alemão, né, e aí eu estava naquele momento, em 2015, né, 2015, 16, estava nascendo meu segundo filho, Gabriel, e, porra, vendi a empresa, fiquei, logo depois eu saí. Fiquei desempregado. Falei, vou fazer um sabático, agora eu vou desenvolver meu repertório pra caramba, né? Gabriel tinha 3 meses, eu comecei, porra, vou aprender a surfar, e minha esposa ligando, cadê tu? Eu falei, peraí que eu tô voltando. Eu voltava, né? E aí eu acabei abandonando o surf por causa disso. E abri minha segunda empresa, que foi a Bis Capital, né? Com o Cristiano, com o Francisco, investido pela Monax, que chamou a gente para ser empreendedor residente. Então foi ali que eu entrei em contato com as fintechs. Por quê? Porque eu vinha de educação, vendia empresa de educação, saí da empresa de educação, não podia mais trabalhar em educação por um período. E aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Pô, como eu sabia lidar com empresa, aí eu falei, pô, transformar as pessoas pela educação é um puta de um porquê, né? Vou ser inconsistente agora. É um propósito bacana. Estamos aqui também para falar de coisas contraditórias. Mas assim, aí eu falei, cara, pô, eu não vou encontrar um outro propósito tão bacana quanto transformar as pessoas pela educação. Só que a gente foi ver, cara, para transformar as pessoas pela educação, para investir, para fazer pequenos negócios crescerem, cara, você tem que ter dinheiro, né? E aí, na Fera, a gente atendia as 500 maiores empresas do Brasil. E eu brincava que a Bis Capital era para ajudar o acesso a crédito para as 500 mil menores empresas do Brasil, né? Ou mais, 5 milhões, que fosse. Mas, e aí a gente começou a ser fintech. Cara, foi muito bacana, foi uma jornada muito legal, só que eu sofri muito, né? Eu sofri muito porque eu vinha de uma empresa que era, o que você está precisando? Porra, tô precisando aqui treinar 60 mil vendedores de celular. Porra, vamos fazer. O que você está precisando? Preciso treinar 20 mil pessoas no saúde e segurança para trabalhar numa mina de minério de ferro. Porra, vamos fazer. Aí vou para uma empresa que, assim, era monoproduto. Um produto. Eu tinha que trabalhar naquele produto, olhar todo dia o funil daquele produto e tal. Aí eu tava numa fase da minha vida que eu tava querendo, porra, vou desenvolver repertório. Pum. De frente a um dashboard. Score de crédito. Score de crédito. Pá, olhando. Negado. Aprovado. Ah, não, mas depois foi negado. Cara, de cada 100 pedidos, a gente acabava reprovando muitos, né? Porque, porra, a empresa estava com o nome sujo, não tinha acesso e tal. Mas no final a gente emprestava para algumas empresas. Mas aquilo foi me fazendo sofrer, né? E aí, nesse período, eu fui chamado para ser vice-presidente do Flamengo, de marketing. Foi quando eu tive... Mas você se mete numas coisas loucas também, Não, né? mas naquela época eu tava assim, eu tava 100% na Bis. E eu falando assim, cara, eu vou surtar se eu ficar só olhando o dashboard de aprovação de crédito. Preciso voltar a fazer aquelas coisas que eu amo, né? Mesmo que seja hobby, com as mad skills serem desenvolvidas, eu poder contar depois lá pro mergulhão. Cara, e aí veio o Flamengo, que tava querendo uma transformação digital, uma transformação na área de marketing. E, porra, eu sou rubro-negro, né? Eu falei, cara, legal, quero ajudar, porque eu vou ficar aqui na Bis Capital no dia a dia e vou cuidar de uma outra coisa muito diferente para desanuviar, cara, gerar energia, gerar repertório. Beleza. Fiquei 3 anos nessa, e aí acabou que isso gerou um certo conflito. Cara, são meus amigos, adoro os caras, porra, acho que eles estão fazendo um trabalho sensacional, mas o meu momento ali no 3º pro 4º ano, cara, fui pro conselho, depois eu até acabei saindo do conselho, continuei sócio até hoje, e aí eu voltei pra educação. Só que eu voltei pra educação 6 meses antes da pandemia. E a empresa que eu assumi fazia muito conteúdo para a área de saúde. E aí, cara, porra, em março de 2020, os projetos começaram a cair. E eu fui chamado pela Energisa, pelo Grupo Energisa, a trabalhar na transformação digital dos serviços financeiros do grupo. Lançar fintech de uma empresa de energia elétrica. Eu falei, mas que porra é essa, né? No início era uma conta digital para os clientes de energia elétrica. Mas a gente puxou o fio, né? Uma quando você cavou mais fundo, né? Quando você cavou mais fundo e tal, a gente viu, falei, cara, eu posso desenvolver aqui, junto com o time que a gente montou, produtos de crédito para os consumidores de energia, produtos de crédito para os fornecedores. Eu juntei o que eu tinha aprendido com a Bis Capital, né, e no mundo de fintech, que acabou que eu estava bebendo muito daquele mundo, e aí a gente lançou a primeira fintech do setor elétrico. Tudo que exige oportunidade financeira na distribuição de energia, a gente é a empresa que olha aquilo, desenvolve um produto e vê se ele é escalável ou não. Então, hoje a gente tem mais ou menos uns 10 produtos que são crédito para quem está com dificuldade de pagar a conta, meios de pagamento diferenciados para você pagar sua conta de energia, crédito para os fornecedores pequenos, grandes, médios,
Score de crédito para quem não está mapeado pelo mundo financeiro, mas que tem um histórico de pagamento de contas de energia. Então a gente desenvolveu um conjunto de produtos e a empresa cresceu muito rápido. Né? Em 3 anos a gente deve chegar já chegamos, né, deixa eu contar a quantidade de dígitos. 8 dígitos de faturamento, devemos chegar a 9 dígitos de faturamento, se tudo der certo agora em 2024. Tá tudo né? certo. Então cresceu rápido, né? Por quê? Porque a gente subiu no ombro do gigante para fazer algo que ele não fazia. O Grupo Energisa. Né? O Grupo Energisa é o maior grupo nacional, de capital nacional de distribuição de energia no Brasil. Está em 11 estados, 22 milhões de pessoas atendidas pela distribuição de energia. Tem, sei lá, milhares de fornecedores, 8,4 milhões de unidades de consumo, residências, pequenos negócios. Cara, é olhar para isso e falar onde está faltando produto financeiro com tecnologia e desenvolver. Pô, sensacional. E do nosso lado aqui, né, a Impulso é uma People Tech especializada no aumento da capacidade e produtividade de empresas tech. Aqui na tela também você está vendo o livro Sentir e Responder, que é o livro que eu costumo dizer que deveria ter sido lido por todos os líderes antes da pandemia começar, inclusive recomendo. Não necessariamente para você, que você já está anos-luz na frente, mas você pode indicar para as pessoas da sua equipe. Com certeza vai ter gente que vai aprender bastante com esse livro. E no mais, cara, Dan, não posso agradecer mais. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço. Por ter vindo participar aqui conosco. Fazer um podcast diferente, né? Quando a gente fala de pessoas, sentimentos, valores, é bom pra cacete. Já fica o convite pro próximo. Boa. Um abraço.